Oi, gente, bom dia, boa quinta-feira para você. Seja bem-vindo, bem-vinda também à TV Assembleia Legislativa. Você está vendo aí imagens da nossa querida cidade de Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha. O tempo está um pouco enfumaçado, mas eu quero dar uma boa notícia para você. Esse final de semana a temperatura em Goiás vai cair. Isso mesmo, na região sudoeste do estado deve ficar aí em torno de 10 graus a temperatura mínima. Aqui em Goiânia também nós vamos ter aí em torno de 12 graus, 13 graus. É mais uma frente fria. E quando a gente fala em queda de temperatura, exatamente em meados do mês de agosto, como nós estamos agora, é uma boa notícia, né? Porque agosto é aquele mês seco, de muito vento, né? De muita poeira e o calor já começando. Mas pelo menos por enquanto ele vai atrasar um pouquinho, tá certo? Sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora nós temos muitas informações importantes para você aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Gente, uma das leis mais importantes do nosso país está completando 18 anos de vida. É a Lei Maria da Penha, que exatamente trabalha e combate a violência doméstica. E nós vamos falar de uma ação muito importante que a polícia está fazendo nos terminais de ônibus aqui da nossa capital, orientando a população sobre a Lei Maria da Penha. A reportagem é da Emanuele Winder. O combate à violência contra a mulher tem sido prioridade para as forças de segurança do Estado. Uma ação integrada de conscientização visitou o terminal Padre Pelágio para orientar as mulheres. É uma conscientização importante, afinal tem mulheres que ainda não têm essa informação, que ainda sofrem calada com abusos. Eu acho que não tem que ficar calada, né? Porque aí é pior para elas, né? Que sofrem qualquer tipo. E eu acho importante. Além do folheto informativo entregue para homens e mulheres aqui no terminal Padre Pelágio, as pessoas também foram orientadas em como realizar a denúncia e, claro, como evitar agressões. A gente precisa contar com o apoio da população para que essas denúncias continuem sendo feitas e que nós possamos, enfim, acompanhar essas mulheres para que a gente possa aí salvar vidas. A GCM realiza um trabalho de conscientização, prevenção e cuidado de mulheres em situação de violência. A ação da Patrulha Mulher Mais Segura é inibir a agressão do autor de violência doméstica. Nós fiscalizamos, estamos em torno aí de 1.700 mulheres que nós acompanhamos somente esse ano, que possuem medida protetiva. Então nós fazemos visitas constantes a essas mulheres. A Operação Chamar é justamente um mutirão para poder fazer mais visitas a essas mulheres, mais atendimentos, mais prevenções, mais palestras, para também levar mais conscientização. A Polícia Científica também faz parte da operação e tem um importante papel na hora da denúncia. Orientando as mulheres sobre quais são os tipos de violência, que não é só a agressão física, existe a violência patrimonial, a violência moral, psicológica, e que em quaisquer desses casos que a mulher ou outra mulher da sua família esteja vivenciando ou identifique que esteja vivenciando, nós passamos os contatos dos telefones da polícia para que elas possam entrar em contato e mostrando aqui que a polícia está do lado delas, que elas não estão sozinhas. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás é responsável por essa operação. Há uma união das forças de segurança do Estado, juntamente com a Força de Segurança do município, para nós fazermos esse trabalho de conscientização. Nós queremos levar para a mulher goiana e deixar bem claro para ela que elas não estão desamparadas. Olha, antes da gente falar de saúde, eu quero só relembrar um detalhe importante para você nessa luta contra a violência da mulher. Olha só, contra a mulher, melhor dizendo. Porque tem um aplicativo chamado Mulher Segura. Ele pode ser baixado tanto no smartphone quanto no iOS, no seu telefone. Você vai baixar, mesmo não sendo vítima de violência, você pode baixar esse aplicativo, porque é o seguinte, quando a mulher acionar, a Polícia Militar fica sabendo, a Polícia Civil também, e a promessa é chegar sempre muito perto, minutos depois desse chamamento. E em qualquer situação, é mais um instrumento, né, que a mulher tem nessa luta, que a gente precisa vencer, que todos nós precisamos dar as mãos para acabar com a violência contra a mulher, não é isso?
Mas agora vamos falar de saúde da mulher, aproveitando isso. Mais uma vez, nós estamos recebendo aqui a doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa. Doutora Mariana, tá tudo bem? Bom dia. Graças a Deus, tudo bem, bom dia. Que legal. Bom receber a senhora. Hoje nós vamos falar de 2 assuntos, olha, preste atenção, nós vamos falar de menstruação precoce e também de menopausa precoce. Doutora, a menstruação, ela deve, quando uma situação normal, qual é a idade que ela chega para a menina, para a adolescente? Ali entre os 11 e 13 anos, mais ou menos. Aí é normal? É normal. A puberdade, que é esse processo em que a criança deixa de ser criança e se torna, né, um adulto, sexualmente, né, falando, acontece na mulher entre 8 e 13 anos. Então, ali, o final dessa puberdade é a menstruação para a menina, né? Agora a senhora falou numa situação normal, mas e quando a menstruação chega antes? Isso, a gente chama de menarca, a primeira menstruação. A menarca precoce, ela acontece abaixo de 9 anos para a menina. E geralmente acontece 2 anos após os primeiros sinais de puberdade, que na menina é o aparecimento das mamas. Então, aquela menina que começa a ter uma mama abaixo de 8 anos, né, antes do período esperado da puberdade, ela precisa de um acompanhamento especializado com ginecologista, com endocrinologista, para não ter a menstruação precoce, abaixo dos 9 anos. Abaixo dos 9 anos, então, é um problema? É um problema para a menina, com certeza. Possível corrigir? É possível corrigir. Por que é um problema? Né? A menina que menstrua mais cedo, ela acaba tendo uma baixa estatura, porque os hormônios sexuais, eles fecham o que a gente chama de epífise dos ossos. A epífise é justamente a área do osso que ainda cresce. Então, a menina, ela tem ali um crescimento e depois que ela menstrua, ela deixa de crescer, porque essa epífise fecha. Então, ela não atinge a estatura esperada, calculada geneticamente para ela. Então, ela tem a baixa estatura, ela tem alterações psicológicas, né? Essa menina, ela é forçada a amadurecer, digamos assim, né? Uma menina que estava brincando. E muito nova, né, doutora? Muito nova, 9 anos, é uma criança, né? E essa alteração no corpo dela, ela precisa lidar emocionalmente com isso, e isso pode ser um pouco catastrófico para uma menina de 9 anos. Além disso, já foi comprovado que meninas que menstruam muito cedo têm mais risco lá na frente de ter uma doença cardiovascular, de ter infarto, AVC, de ter doenças metabólicas do tipo obesidade, do tipo diabetes. Agora, doutora, como é que a mãe percebe esses sinais? Porque vamos fazer o seguinte, quando a criança está ali com 8, 9 anos, normalmente as pessoas nem pensam nisso, né? A maioria das mães não pensa, porque mãe é que cuida disso, né? Uhum. Quais são os sinais? Então, o primeiro sinal é o broto mamário. Sim. É a mama que antes era lisa e agora tem 2 carocinhos ali, né? Então, assim, uma menina de 6 anos, vamos supor, que apareceu um broto mamário, a mãe que está ali... Aparece até com 6 anos? Sim, pode aparecer até mais cedo do que isso, se for ali um problema endócrino, né? Então, o primeiro sinal é o broto mamário. Apareceu antes de 8 anos, essa criança precisa ser acompanhada. E aí o que por exemplo, é medicamento que a criança começa a tomar? É medicamento, tem que fazer um bloqueio do eixo hormonal, né? A gente tem um eixo hormonal que passa pelo hipotálamo, hipófise e ovário. Essa menina que, por algum motivo, esse eixo começou a funcionar antes da hora, ele precisa ser bloqueado, justamente para ela não entrar aí na vida reprodutiva tão cedo. Aí, tomando esse medicamento, retarda, então, a primeira menstruação. Isso, retarda a primeira menstruação. Isso está sendo mais comum hoje, doutora? Tá sendo mais comum. Inclusive, saiu agora em junho de 2024, 2 grandes estudos, um publicado na revista JAMA, que é uma revista médica de alcance internacional, muito bem cotada, muito séria, falando sobre essa redução da idade da primeira menstruação. Para você ter uma noção, há 1 século e meio atrás, a menina, ela menstruava com 17 anos. Então está reduzindo muito. Reduzindo muito. No começo ali dos anos 2000, ela estava menstruando já com 13 anos.
E aí, nesse estudo do JAMA, mostrou que meninas que nasceram ali de 2005 para frente já menstruam com 11,9 anos. Então, a idade da primeira menstruação tem reduzido. E isso é um assunto importante para a gente falar. Pois é importante. Vamos fazer o seguinte, até a gente pode marcar um programa exatamente para dizer quais são o que provoca tudo isso, porque eu imagino que é uma coisa mais profunda, mais detalhada, não é? Sim, existem alguns fatores que ajudam essa menina a menstruar mais cedo. Por exemplo, obesidade. A obesidade na infância faz com que a menina menstrue mais cedo, porque o tecido adiposo, ele é um tecido hormonal, ele é um tecido endócrino, ele produz algumas substâncias, inclusive estrogênio, que é a estrona, e faz desenvolver mama, desenvolver pelos e ativar esse eixo hormonal para essa menina menstruar mais cedo. E tem também os disruptores endócrinos, que está presente em alguns plásticos, que está presente em maquiagens, em dermocosméticos, que a criança sendo exposta a esses disruptores endócrinos, ela vai menstruar mais cedo, isso vai ser um problema para ela. Agora a gente está falando de menstruação precoce, vamos falar também da menopausa precoce, doutora? Tem acontecido muito? Tem acontecido muito. Né? A menopausa na mulher brasileira, ela acontece entre 45 e 55 anos. Antigamente a gente tinha uma média de 51 anos. O último estudo feito na USP, recente também, viu que a idade brasileira já caiu para 48. 48, a média, né? E a gente chama de menopausa precoce quando essa menopausa acontece abaixo dos 45 anos. E se for abaixo dos 40 anos, a gente tem uma porcentagem de 1% dessas mulheres, a gente chama de insuficiência ovariana prematura. E isso é uma patologia que precisa de tratamento. Exatamente, eu queria saber quais são as consequências dessa menopausa precoce, doutor, na vida da mulher. Sim, tem consequências muito importantes, porque a falta do estrogênio faz a mulher perder osso, como a gente já conversou aqui, Sim. Aumenta o seu risco cardiovascular, faz o ressecamento vaginal, a atrofia vaginal, causa demência na mulher, então a falta do estrogênio altera o funcionamento do cérebro e tudo mais, aumenta riscos neoplásicos. Então essa mulher que está com essa privação de estrogênio há mais tempo, ela vai ter desfechos mais rápido, né? Então a mulher que menopausou ali com seus 39 anos, vamos supor, ela vai ter um risco muito mais aumentado de ter infarto, AVC, osteoporose, fratura, demência, e etc. A senhora falou em 39 anos, a média antes era mais de 50, né? Isso, era mais de 50. Houve uma alteração profunda nisso aí. Sim, houve. E eu vejo no meu consultório, já que eu lido somente com essa parte da mulher, né, o climatério, a menopausa, eu vejo que essa idade está ficando cada vez mais jovem. Não está sendo tão raro eu pegar insuficiência ovariana prematura abaixo dos 40 anos. E existem algumas coisas que interferem nisso. Por exemplo, o tabagismo. Mulheres que fumam vão menopausar mais cedo. A senhora falou, por exemplo, que a obesidade interfere, por exemplo, na menstruação precoce. Interfere também na menopausa precoce? A obesidade por si, não. Mas os hábitos de vida, sim. Aquela mulher que come mal, é sedentária, que bebe, que fuma, que tem essas práticas ruins para a vida e que geralmente cursam com obesidade também, né? Acabam prejudicando a saúde do ovário. Então, ela pode menopausar mais cedo por causa disso. Não só por conta da obesidade, mas pelo estilo de vida que está associado à obesidade. Sim. Olha, toda quinta-feira a gente tem a participação da doutora Mariana Mello aqui, ginecologista da Assembleia Legislativa, sempre trazendo temas importantes. Nós já temos, então, um programa para a próxima quinta-feira, né? Sim. Já temos um tema bom. Sim, vai ser um tema ótimo. Vou chamar a doutora Flávia Tandaia, que é uma dermatologista que cuida só dessa parte de dermocosméticos livres de disruptores endócrinos, para a gente falar sobre isso. Quando a gente fala em cosmético, a gente tem que lembrar que isso causa a menstruação precoce. A menstruação precoce. De que forma, né? Vamos saber disso na próxima quinta-feira. Tá bom, doutora? Certo, com prazer. Prazer sempre ter a doutora Mariana Mello aqui conversando com a gente, com você de casa também. Doutora, um abraço, obrigado, viu? Obrigada eu.
Vamos continuar e a gente vai falar também sobre a Lei Maria da Penha, porque teve sessão ordinária na Assembleia Legislativa e matérias importantes foram aprovadas na tribuna. Os deputados discursaram e Bia de Lima, do PT, destacou os 18 anos da Lei Maria da Penha. Você vai ver a reportagem completa do Murilo Santos. Na sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram política de incentivo ao empreendedorismo, reforço na promoção de startups para o agronegócio, apoio a pessoas com transtorno do espectro autista. O deputado Major Araújo fez críticas a setores do judiciário. O STF está acabando com o direito à propriedade. Agora, não basta a terra ser produtiva. Ela precisa também, segundo o STF, que ela cumpra com a sua função social. É um jeitinho para acabar com o direito à propriedade. Paulo César Martins tratou de questões em Quirinópolis, no sudoeste do estado. Tivemos aí algum momento de poder fazer uma aliança do bem para indicar aí à sociedade prefeitos e prefeitas que vão fazer a diferença na educação, na própria saúde. E a deputada Bia de Lima deu ênfase aos 18 anos da Lei Maria da Penha. É uma lei importantíssima para todas nós, mulheres brasileiras. Através da Lei Maria da Penha, nós conseguimos coibir um pouco mais as agressões praticadas às mulheres. Conseguimos ter respaldo legal para punir agressores. Então, eu quero aqui dizer que o trabalho da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa tem feito a diferença, tem sido um foco de exemplo, inclusive para outras procuradorias que já estão sendo criadas nas câmaras municipais. Tá certo, gente. Esse é o nosso Agora Goiás, programa ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. É que a gente sempre traz informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Goiás, que joga hoje uma partida importantíssima pela Copa do Brasil e tem uma tarefa difícil pela frente. Mas agora nós vamos falar das obras na Perimetral Norte. Motoristas e pedestres estão reclamando daquele transtorno no trânsito provocado pelas obras no asfalto dessa avenida, uma das mais movimentadas aqui de Goiânia. Você já tem imagens aí, mas o Rafael Mesquita foi lá e vai trazer mais detalhes para a gente agora. O trânsito está bloqueado totalmente nos próximos 15 dias no corredor principal interno da Avenida Perimetral Norte, entre a GO 070 e a Avenida Cunha Gago, no setor Capoava. A mudança, iniciada nesta terça-feira, já gerou tumulto na região, para reclamação dos motoristas e pedestres. Não estava sabendo não, pegou de surpresa. E o transtorno vai atrasar para o compromisso? Já atrasou uns 20 minutos já. Tá bem sinalizado, mas o motoqueiro, se ele não prestar muita atenção, acaba sofrendo acidente, porque para carreta, esses trem tem muito ponto cego, né? Podia ter os guardinhas de amarelo, né? Se começar de madrugada, já tinha liberado a pista para todo mundo ir embora. A orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade é que os condutores que trafegam no sentido oeste-leste devem utilizar a pista lateral da Perimetral Norte até a Avenida Cunha Gago, onde passam a acessar novamente a Perimetral para continuar o percurso. A parada e o estacionamento de veículos estarão proibidos em toda a pista lateral nesse sentido. A previsão de entrega deste trecho é para daqui 30 dias. Depois, as obras de pavimentação asfáltica aqui na Avenida Perimetral Norte seguem no trecho entre a Avenida Cunha Gago e a Rua Amapá, na Vila João Vaz, totalizando mais 900 metros com previsão de entrega em 20 dias. Gente, nós vimos essa matéria aí da Perimetral Norte, mas tem uma coisa importante aqui em Goiânia, as obras não terminam. A Perimetral Norte, ela começou em junho do ano passado a ser recapeada, né, aquela requalificação asfáltica, e a promessa era terminar em novembro do ano passado. Nós já estamos no mês de agosto e até agora as obras não concluíram. Pelo jeito vai concluir em 2 anos, né? 1 ano depois da promessa de término. Lamentável, né? Vamos falar de futebol? Vamos falar de esportes? Tá aqui meu amigo Hugo Duarte,
Bom dia. Bom dia, Jordevar. Tá tudo bem com você? Excelente. Eu gosto de você quando eu falo bom dia, você abre um sorriso. Ué, porque tá bom dia. É? É um bom dia. Quando começar a chuva, ainda fica mais bom dia ainda. Você sabe que esse final de semana vai esfriar um pouquinho, né? Nossa, eu achei que você ia falar que ia chover, eu queria saber. É a coisa que eu mais queria. Naquela região sul, principalmente no sudoeste, vai esfriar. Vai chegar a 10 graus, a gente espera que passe ali naquela cidade que é a mais importante do estado, Morrinhos, né? Morrinhos. Por exemplo, que o tempo também deu uma aliviada. Aqui em Goiânia, 12 a 13 graus nesse final de semana, viu? Mas é engraçado, mês de agosto frio, né? Geralmente era junho e julho. Agora tá esfriando em agosto. Ainda bem. Agora, quando a gente fala em tempo mais frio, hoje não. Hoje o tempo vai estar muito quente lá na Serrinha. São Paulo, né? São Paulo veio para buscar a classificação, venceu o primeiro jogo por 2-0 e o Goiás estreando, né? Saiu o treinador, vamos ver como o Goiás vai se comportar. Muito difícil, Jorge. As equipes que fizeram o resultado em casa praticamente classificaram. Pois é, nós tivemos o Atlético que não fez o resultado em casa, acabou levando um revés lá no Rio de Janeiro, perdeu de 1-0. Agora, para o Goiás classificar, já estão falando aí que é 4,5 milhões. Sim, são 4 milhões para a próxima fase. É um jogo que vale 4,5 milhões de reais. Mas vale para o São Paulo também, né? Não é só para o Goiás. O Goiás tem 4 milhões, mas o São Paulo também recebe. Não dá para dividir, né? Ele recebe o dinheiro. Então, para mim, o São Paulo com a vantagem de 2-0, olha, Hugo, pode acontecer? Pode. Porém, eu não acredito. O time do São Paulo muito bom, ele com a vantagem de 2-0, mesmo jogando na Serrinha, acho muito difícil o Goiás reverter essa situação. Bom, a gente está vendo imagens aí da preparação do Goiás. Eu queria te perguntar uma coisa. Bora. É a TV Goiás, é bom, os clubes têm esse canal, né, de divulgação também, isso é muito importante. O Vila também tem a TV Tigrão, o Atlético tem a TV Dragão e tem a TV Goiás. E tem a TV Assembleia também, que divulga, né? TV Assembleia, canal 3.2. Isso. Aliás, e essa é a mais importante de todas. Essa está tomando conta do esporte. Que coisa boa. Hugo, deixa eu te perguntar uma coisa. O Goiás, nessas últimas partidas, sempre o pessoal falava assim, mas o Goiás está jogando com 3 zagueiros, essa estratégia não dá certo e o Zanardi caiu. Sim, o esquema do Goiás funcionou no começo. O Goiás goleava no começo do campeonato, você lembra? 4-0 no Botafogo, 3-0, 4-0 no Ituano, o esquema deu. Mas chega um momento que as equipes começam a descobrir a forma que você joga e começa também a ter o seu esquema. E já não dava, para mim não era o esquema do Goiás, era o ambiente. O treinador tinha perdido o grupo, com a troca de treinador, com a mudança do esquema, o Goiás, para mim, passa a ser um clube mais ofensivo. Mas não vai ser agora diante do São Paulo, com esquema ou sem esquema, que pode reverter, não. Pois eu pergunto isso para você, porque se você montar um time retranqueiro, vamos dizer assim, com 3 zagueiros, você não vai conseguir reverter uma situação, porque tem que montar um time que vai atacar e vai fazer gol. Você quando sai para o ataque... Hoje, fala o jogo de hoje. Sim. Você quando sai para o ataque... Isso aí é bíblico, você deixa vulnerável o seu time. Você quando ataca, você tem que preocupar em defender também, porque você está com a desvantagem de 2-0, você não pode jogar no contra-ataque, senão você não vai fazer os gols que precisa. O Goiás precisa fazer 2 para ir para os pênaltis, 3, a diferença de 3 ele classifica. Agora, do outro lado tem uma equipe espetacular, um São Paulo que está brigando aí até pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é uma situação, mesmo com esquema de 10 atacantes, fica muito difícil você chegar ao gol do São Paulo. Não é impossível? Não, mas é o São Paulo e eu acho muito difícil a classificação do Goiás. Você está falando no São Paulo, eu fiz questão de procurar aqui no meu celular a classificação do São Paulo na Série A. São Paulo está na 6ª posição com 35 pontos. Isso. Tem 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. É claro que mas você está falando da Série A, nós estamos falando de Copa do Brasil. Não, é o mesmo time que joga as 2 competições. É esse time aqui que está na Série A, na 6ª posição, que o Goiás vai enfrentar. Isso, e ganhou de 2-0 o primeiro jogo. Ganhou de 2-0. E tem 4,5 milhões no jogo. No Campeonato Brasileiro, um jogo não tem 4 milhões. Nunca. Esse tem. Esse tem, então, né? Para mim, o São Paulo... E um detalhe, o São Paulo joga por 3 resultados. Empate, vitória e derrota também, por menos de 2 gols. Pode perder de 1-0. Pode perder diferença de 1 gol, o São Paulo está classificado. Então, é quase impossível. Não é impossível, mas o time que o São Paulo vem jogar hoje, para mim, o São Paulo classifica. Pronto, já deu a opinião, São Paulo classifica. Agora falando em São Paulo, eu estou olhando aqui, o São Paulo vai jogar contra o Atlético.
Lá no Morumbi. Exatamente, no domingo, 4 horas da tarde, dia 11. Pois é, lá no Cícero Pompeu de Castro. É? O campo do São Paulo. Por que não é o Cícero Pompeu de Toledo mais? Eu falei Castro, né? É? É porque mudaram o nome agora, Morumbi para Morumbi, eu achei que tinha mudado. O Hugo é tão esperto que ele fica testando a gente. Ele fala para ver se a gente está atento. E eu peguei hoje ele na curva do Rio. Eu falei, tô atento. Cícero Pompeu de Toledo. Claro Você jogou lá como profissional, né? Nossa Senhora, tomei gol demais lá. E defendi demais também lá contra o São Paulo. Pois tá é, Jorge. Agora, gente, agora é difícil. Você fala, o Goiás joga contra o São Paulo aqui, mas eu já vou passar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Atlético contra o São Paulo lá é difícil, hein? Aquela velha palavra, né? Taca. Taca, né? O São Paulo. Não tem outra. Não tem. Quer dizer, é o tal negócio. Existe, zebra, existe. O Vitória era o lanterna do campeonato. Lanterna não, era o Atlético. Foi lá e bateu no Palmeiras. Ninguém esperava. O Atlético pode vencer o São Paulo? Pode. Porém, o São Paulo é o favorito. Agora, né, tem que jogar bola. Mas para mim, o São Paulo bate o Atlético. Esse é o jogo de domingo. Agora, segunda-feira, tem outra parada importante, não tem? Tem. Vila. Essa é a minha preocupação. Vila e Guarani, lá em Campinas, o lanterna do campeonato. Aí é que eu tenho medo do Tigrão. Quando você acha que vai, ele não vai. Quando você fala agora perde, o Vila ganha. Então o Vila é aquele Kinder Ovo que eu costumo dizer. Você não sabe o que tem lá dentro. Você tem que esperar acontecer. Para mim, isso Vila Nova pensa em chegar em Série A, Jordevar, não pode nunca perder ou empatar com times que estão na zona de rebaixamento. Serão Guarani, hoje, no momento, Botafogo, Chapecoense e Brusque. O Vila tem que bater nessas 4 equipes sem pestanejar. Exatamente, até porque eu estou olhando aqui a classificação, né? O Vila Nova ainda está na zona de classificação. Só depende dele. Está em 4º lugar. Só depende dele. E olha para você ver, é aquilo que você sempre fala, o bolo ali da liderança está tudo embolado, né? O Vila Nova está na 4ª posição a 4 pontos do Santos, que é o líder. Sim. Todas as equipes, até a primeira página, isso quer dizer, até a 10ª colocação, todos vão brigar para subir. Você pode ter certeza que a diferença são um pouquinho do 10º ao primeiro colocado, a diferença se tiver de 5 ou 6 pontos. Exatamente, você matou a charada. Então vão brigar até o final. Por quê? Porque esse campeonato é muito equilibrado. As equipes estão niveladas? Sim. Agora, existe nivelado para baixo, não existe? Sim. Porque esse nivelado é do mesmo nível, mas tem para baixo. Tem. Porque olha aqui, todas as equipes estão niveladas para baixo. Na ponta de cima da tabela, do 10º, que é o Goiás, até o Santos, que é o primeiro, tem uma diferença de apenas 9 pontos. Sim, o 10º colocado. Então, todos vão brigar para subir. Para mim, isso vai ser decidido nas 2 últimas rodadas, se não na última rodada. Então, hoje eu não garanto. O Santos já foi, o Sport já foi, o Goiás agora com essa mudança temos que esperar. O próximo jogo é contra o Ceará também, né, pelo Campeonato Brasileiro. E joga aqui, né? Aqui, contra o Ceará, abertura do 2º turno. Então, para mim, o Vila é mais importante contra o Guarani. Eu quero ver a performance, vamos dizer assim, do Vila Nova contra o Guarani. Tá certo. Eu encontrei o vilanovense ali, antes de vir para cá, ele já estava alertando isso. Olha, o torcedor é muito esperto, né? Ele falou, ó, esse jogo contra o Guarani tem que ganhar, senão a gente vai botar as barbas de molho. Não, você não pode dar chance para o azar. O Guarani já está rebaixado. E você, um time que está brigando para subir, não bater num time que está praticamente, para mim, já está rebaixado, você não pode pensar em subir para a Série A. Você jogou no Flamengo. Flamengo, Corinthians e Fluminense. Quando você jogou no Flamengo, você jogou com o Adílio? Joguei, fui campeão brasileiro 83 com o Adílio, campeão carioca 86 com o Adílio. E aquele time do Flamengo, né? Zico, não só com o Adílio. Eu estou te perguntando isso porque, infelizmente, o Adílio nos deixou, né? Uma perda danada, 68 anos, vítima de um câncer, né? E foi embora tão cedo, né? Foi um craque de bola, não foi? Cracaço, eu tive a oportunidade de jogar durante 7 anos, né? Que eu tive no Flamengo, praticamente. E o Adílio, nesse tempo todo, eu cheguei no Flamengo em 81, quando o Flamengo tinha sido campeão mundial. Você só pegou a melhor fase do Flamengo na história. Sim, a melhor fase do Flamengo para mim foi essa, né? De 81 a 87, onde o Flamengo foi campeão brasileiro, eles dizem que foi o Sport, mas foi o Flamengo, eu estava lá. Então, eu tive essa oportunidade de jogar com esses brilhantes jogadores, principalmente o Adílio, uma pessoa espetacular. Exatamente, a gente deixa os nossos sentimentos. O futebol brasileiro perde, né? Porque é um craque, um jogador, o famoso camisa 8 habilidoso, né? Era ele, né? E daquela equipe, lembrando o Figueiredo, zagueiro, né, que já foi, e o Adílio agora, né? 2 jogadores que nós perdemos.
Mas isso é o futuro de todos nós. Então, por isso, aproveite, vamos valorizar mais a vida, porque a vida é curta. Ô, Hugo, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, o Alegro Esporte, com Daniela Mello, Túlio Isaac, Hugo Duarte, Lucas Nogueira. Um grande abraço e até amanhã. Um abraço para você. Essa é a nossa TV Assembleia Legislativa, que além de falar dos trabalhos parlamentares, dos projetos aprovados aqui pela nossa Casa de Lei, também é uma emissora que traz o esporte. Olha, tem um programa especialista só nisso, né, com pessoas capacitadas. Temos também programas de cultura, de música. É uma TV que realmente dá uma passeada por tudo que você quer ver e precisa, tá certo? Inclusive quando a pessoa não gosta de alguma coisa. Teve manifestação no aterro sanitário e a gente mostra para você o que está acontecendo lá na reportagem da Sara Queiroz. A coleta seletiva do município de Goiânia está paralisada mais uma vez, gerando impactos profundos no meio ambiente e colocando centenas de famílias de catadores de materiais recicláveis em condição de extrema vulnerabilidade. A coleta seletiva, em muito tempo, vem nessa peleja, nessa dificuldade, que a gente precisa realmente, de fato, ter uma garantia do nosso trabalho e que a coleta seletiva seja efetivamente, que traga uma qualidade de vida para a sociedade, para a comunidade como um todo, e que a gente não tenha esse impasse de hoje ter trabalho e amanhã não ter. Integrantes de grupos que fazem a coleta seletiva de materiais recicláveis em Goiânia fazem uma manifestação para cobrar a Prefeitura de Goiânia que os caminhões deixem os materiais para que eles possam fazer o trabalho. Eles alegam que eles não têm recebido esses materiais e que esses materiais recicláveis estão sendo despejados no aterro sanitário, impedindo o trabalho deles. Todas essas famílias necessitam de manter seus salários, né? E manter suas casas, seus filhos. E nós fomos credenciados pela Prefeitura, todas as cooperativas aqui foram credenciadas pela Prefeitura e a Prefeitura deixou de mandar o material para nós. Vai o caminhão um dia, dois, isso não paga os nossos aluguéis, não pagam o trabalho, né, dos cooperados. Os catadores de recicláveis têm tentado dialogar de várias formas para solucionar o problema, mas eles têm se deparado com um verdadeiro descaso dos diferentes órgãos do poder público municipal. Bom, gente, nessa reportagem que você acabou de ver, nós falamos de sustentabilidade. E esse também é um tema que está acontecendo aqui na Assembleia. Toda vez que você chegar aqui na Assembleia, tem um saguão ali na entrada. E sempre nós temos atividades culturais. E nós começamos no dia 5 de agosto até o dia 16 desse mês, uma exposição intitulada Amor à Sustentabilidade. Nós queremos saber disso, sobre esse trabalho, qual que foi exatamente a inspiração que a Abadia Gonçalves, que é artista plástica responsável por essa exposição, e procurou fazer. E ela está aqui com a gente, ao vivo. Abadia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá certo. Me fala dessa exposição, Amor à Sustentabilidade. O que é isso? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar aqui a minha admiração que eu tive, que eu estou tendo de estar fazendo essa exposição aqui. Que bom. Porque desde os primeiros contatos que eu tive, eu fui, assim como seja, bem-vinda nesse lugar. Eu até pensei assim que tem até um departamento aqui para estar conscientizando as pessoas para receber bem. Gente, você foi bem recebida? Admirada. Foi bem recebida, então? Desde o primeiro momento. Que bom. Então, eu fico, assim, realmente muito satisfeita. E você também é bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada. Nós já estamos mostrando aqui o seu trabalho. Olha isso aqui é para a imprensa, é? É o nosso trabalho? É para vocês. Que legal, tá certo, que bom. E aí a gente está mostrando as pessoas acompanhando, né, a sua exposição. E eu queria que você falasse, eu estou vendo aqui, olha, bichos, animais, não é isso? Amor à sustentabilidade. Fala para mim. Bom, eu
Você sabe que a gente vê a necessidade dessa bandeira no nosso meio hoje. Então eu trouxe aqui para vocês 3 quadros que eu achei assim super interessante, gostaria até de salientá-los aqui. É aquela que a devastação total, a queimada, e aí nasce flores no campo. Eu achei assim, quando eu vi, eu pensei, é um exemplo da natureza para nós, né? Que pegou aquela devastação e ali floresce. É nascendo das cinzas, flores linda, nascendo das cinzas. Exatamente. A outra minha obra é sobre o Césio 137. Sim. É quando a Abadia de Goiás, eu sou de lá do nosso município, né? Eu vi que a Abadia de Goiás acolheu os rejeitos do Césio 137. Sim. Faz aniversário agora no mês de setembro, né? De 1987 que aconteceu. Acolheu, quer dizer, é uma sustentabilidade para Goiânia, onde todos rejeitavam, a Abadia de Goiás acolheu de braços abertos. E a outra obra minha é o Uivo do Leão. Aliás, do lobo na floresta. O que ele reclama? Ele reclama, ele está sozinho, num lugar devastado, mas ele foi para o lugar mais alto e fala com a lua. E aí, como é que fica? Eu sem a minha companheira, certamente ela foi queimada, ela foi matada pelos espingardos da vida, né? Sim. Siriemas, a carne é muito gostosa, dona Abadia. Ai, que judiação. Que canto maravilhoso, né? Ela faz, ela dá o amanhecer no nosso cerrado. E é gostosa, é a carne. Abadia, você, antes de você pintar, de você ser artista plástico, você era professora? Era. Era? Eu aprendi a gostar, porque os alunos demoravam a chegar sexta-feira para poder fazer arte na escola, né? E eles se dedicavam demais naquele momento. Quer dizer, os conteúdos eram melhor assimilados com essas aulas de arte. E depois eu fui me aperfeiçoando, né? Tive no Centro Livre de Artes, com o professor Gildo, ele me ensinou bastante. Eu viajei muito o exterior. A Europa gosta muito de arte e eu observava atentamente todas as expressões artísticas de Portugal, de Jerusalém, então, nossa, como eu aprendi. Uma estudiosa. Roma. Né? Então, isso aí tudo fez com que o meu amor à arte aumentasse. E de vistas à sustentabilidade. Que maravilha. Olha, dá os parabéns a você. Aproveitando essas imagens que nós estamos mostrando aqui, vamos fazer um convite para as pessoas conhecer o seu trabalho? Uhum. Então, até o dia 16? Até o dia 16. Tá certo, aqui no saguão da Assembleia. Da Assembleia Legislativa. Tá bom. Abadia Gonçalves, artista plástica, parabéns, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá certo. Eternamente agradecida. Você falou em queimadas e incêndios, não é isso? Falei muito. Pois é. Nós vamos mostrar agora, inclusive, uma reportagem que trata desse tema, porque durante 15 dias de muito trabalho, a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Goiás estava numa missão lá no Pantanal, exatamente ajudando, né, a combater incêndios lá naquela região. E essa equipe voltou e trouxe as imagens para a gente e você vai ver na reportagem da Sara Queiroz.
Após 15 dias de trabalho intenso no Pantanal, os 8 bombeiros que integraram a equipe goiana, que ajudou no combate ao fogo, retornaram a Goiás. O comandante da Força Tarefa Goiana, capitão Lucas Maciel, conta como foi. A gente está acostumado com esse tipo de situação, tanto de ficar bastante tempo longe de casa, longe das famílias, como enfrentar situações adversas. Às vezes de não ter local e ter que dormir, às vezes de não conseguir ser resgatado pela aeronave e ter que ficar ali no mato por vários dias, a questão de escassez de água e assim por diante. Em 2024, o número de focos de calor no Pantanal alcançou o maior índice da série histórica desde 1998. Os incêndios de grandes proporções se espalharam desde o município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, até a fronteira com a Bolívia, devastando grandes áreas do bioma. Para enfrentar o avanço das chamas no Pantanal, foi realizada uma força-tarefa com integrantes do Preve Fogo do Ibama, Exército e bombeiros do Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, sob a coordenação do Conselho Nacional do Corpo de Bombeiros do Brasil. Vários desafios tiveram que ser superados durante o combate aos focos de incêndio, incluindo os imprevistos. Quando a gente acabava uma linha, combatia ela, depois de 3 dias, ela retornou, voltou o incêndio, porque ficava queimando ali debaixo da terra, bem devagarinho, né? E realmente isso aí foi bem inusitado, a demora, né? 3, 4 dias depois voltar no mesmo lugar. Usamos vários equipamentos lá, como soprador, fizemos linhas de defesa, porque lá a gente tem um combate que a gente fala direto, mas lá tem muito paralelo, indireto. Então outras técnicas que a gente usa em outras regiões aqui de Goiás, mas não é tão usual nas áreas que a gente atua. Vimos vários animais mortos, como jacarés, cobra. Então é um incêndio muito grande e acabou que matou muitos animais. Os bombeiros de Goiás mostraram muita garra e dedicação nesta missão de combate a incêndios no Pantanal. Tivemos muita dificuldade por ser um bioma totalmente diferente do Cerrado. Então, a questão do deslocamento, o terreno muito arenoso, tem muita dificuldade. Então, era normal o maquinário estragar, a caminhonete estragar, mas a gente teve a felicidade de conseguir concluir a missão, voltar com um sentimento de dever cumprido e com todos os bens de saúde, sim. Olha, parabéns aos bombeiros e com essa reportagem a gente encerra mais uma edição do programa Agora Goiás, ao vivo para você na TV Assembleia Legislativa. Amanhã, sexta-feira, a gente volta. Grande abraço para você.